Abram as Bíblias, por favor, no Evangelho de João, capítulo 6, meia dúzia. Lá no finalzinho, e o finalzinho que eu digo é muitas páginas para frente, que é o capítulo 6 do Evangelho de João, é enorme. João 6, nós vamos ler apenas o versículo de número 65. A pregação de hoje tem como título: Por que as pessoas vão a Cristo? Amém? João 6, versículo de número 65. E como eu disse, você vai permanecer com a Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 6, que nós vamos ler vários outros versículos nesse capítulo aí, apenas nesse capítulo. Se fizer alguma citação de um outro texto, não vai precisar os irmãos lerem para que a gente ganhe tempo aqui, não ficar manuseando muito a Bíblia. Diz assim, João 6, 65. E prosseguiu. Melhor, prosseguiu Jesus, né? Por causa disto, é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Amém? Vou ler mais uma vez. E prosseguindo Jesus, disse: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Amém, amados? Glória a Deus. Olha, amados, obrigado, Cássio. Muito. O Senhor Jesus está dizendo algo que causa, por mais que tenhamos fé e a convicção de que Ele é um Deus amoroso, um Deus perdoador, que é o nosso Salvador, causa algum espanto quando nós meditamos com humildade, com bastante mansidão, prudência, educação, bom senso, use de vários artifícios abençoados para que essa compreensão seja possível. E possamos absorver uma declaração dessa que o Senhor Jesus acaba de fazer a um grupo muito numeroso de pessoas que estão seguindo há muitos dias, a ponto de atravessar todo o lago da Galileia de um lado para outro, sem medir esforços, nem físicos, nem de dinheiro, para poder ir atrás de Jesus, almejando alguma coisa que de repente descobrem o que é e deixam de querer. Ora, veja que no versículo que a gente acabou de ler, ele está dizendo que por causa disto o quê? É isso que nós vamos ver agora e também vamos continuar vendo no domingo que vem, porque seria impossível passar toda a mensagem, todo o conteúdo desse capítulo em uma pregação só. Amém, queridos? Então vamos ver se a gente entende isso bem. Lá no começo do capítulo, ainda no versículo de número 2, quando esse capítulo começa, nós temos lá que seguia-o. Você está vendo aí? Versículo 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Amém, queridos? O versículo 1 está dizendo que depois dessas coisas atravessou Jesus para o mar da Galileia, o que é o de Tiberíades, ou seja, foi de um lado para o outro do mar. Na verdade não é um mar, porque é água doce, é o lago da Galileia, tá bom? Também chamado de Tiberíades, é a mesma coisa, tanto faz, é o mesmo lago. Mas não é um lago pequeno, é muito grande, extremamente grande. Então Jesus atravessa para um lado dele, e como se diria num bom piauiês, uma ruma de gente vai atrás.
um piqueiro de gente vai atrás de Jesus. E o versículo 2 explica bem o motivo. Ou será que não explica? Qual foi o motivo? Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Amém, queridos? Então nós entendemos que Jesus está peregrinando lá pela Terra Santa. Há pequena divergência entre os estudiosos acerca de quanto tempo durou essa peregrinação. Uns falam em 3 anos, outros em 3 anos e meio, e a maioria ficam aí entre esses 3 e 3,5. Há quem diga que foi menos de 3, e ainda existem uns malucos que dizem que ele pregou até os 50 anos, isso é bobagem, não vamos comentar isso agora não. O que importa é que ele teve um ministério relativamente curto, marcado por uma intensidade tremenda. O seu objetivo maior era apresentar o evangelho, e o cúmulo, o final desse roteiro todo, a cruz do Calvário. Amém, queridos? Então Jesus veio cumprir uma missão que homem nenhum certamente cumpriria. Somente ele seria capaz, e realmente o foi. Talvez o homem mais machão dessa terra, na hora de ir para a cruz, pulasse fora. Jesus não, ele levou até o final o plano da nossa salvação. Embora o objetivo principal fosse a salvação das almas, a remissão de pecados, a misericórdia dele era tamanha que por onde ele andava, ele ia manifestando seus feitos de bondade, curando enfermos, restaurando vista aos cegos, fazendo com que aleijados, paralíticos voltassem a andar, ou algum que nunca andou na vida passaria a andar, alguém que nunca enxergou na vida passaria a enxergar, ressuscitou mortos, purificou leprosos, libertou pessoas possessas de espíritos imundos, ou seja, endemoniadas. E tudo isso, segundo o evangelista João, servia como sinais. Inclusive está ele aí no versículo 2, usando aí o termo sinais, do grego estigma. Tem até um filme com esse nome, muito interessante, Estigmata. Se você vê por aí, interessante, né, Washington? Isso. E o João, diferente dos outros, ele evita o nome milagre, e ao invés de milagre, ele fala sinais. Porque por meio destes sinais, as pessoas identificariam em Jesus a pessoa do Salvador. Amém, amados? Todavia, embora Deus não seja frustrado em seus planos, e nós temos exemplo de pessoas que chegou a Cristo exatamente porque viu estes sinais e identificou o Salvador em Jesus. No capítulo 3 de João, nós temos um cidadão chamado Nicodemos, que é um exemplo típico disso daí. Mas vamos lá, vamos para frente. Seguiam numerosa multidão. Numerosa multidão, muita gente. Imagine o incômodo que é você caminhando de um lado para o outro e uma multidão atrás de você. Os artistas contratam seguranças, não é verdade? Para protegê-los e livrá-los aí do assédio dos fãs ou das fãs. Os jogadores de futebol, né? Os políticos já andam fugindo do povo para não ser linchados, né? Mas alguns são perseguidos por serem amados, idolatrados, por assim dizer, adorados pelas pessoas, e todos eles reclamam dessa popularidade. Embora a gente tenha pouco dinheiro e esse povo tenha muito, todos eles reclamam quando estão dando entrevista que a perda da liberdade é algo horrível. Não pode ir numa padaria, não pode ir num shopping, não pode brincar com um filho num parquinho, que aquela multidão de gente está em cima. Jesus vivia algo muito parecido. Um monte de gente seguindo Jesus, e o texto está dizendo aqui o motivo. Por quê? Porque essas pessoas viam os sinais que Jesus fazia. Amém, amados? Então vamos entender, queridos, logo de cara, que embora Jesus fosse seguido por multidões, outros textos vão falar de multidões no plural, essas multidões não eram de pessoas que estavam seguindo Jesus por causa do seu ministério. O seu ministério era anunciar a palavra de Deus, pela qual nós tomaríamos consciência do pecado que nos condena,
e receberíamos pela graça de Deus a purificação dos pecados para a vida eterna. E esses pecados foram lavados pelo derramar do seu sangue precioso lá na cruz do Calvário. Amém, queridos? Jesus nunca escondeu isso de ninguém. Ele sempre deixou isso muito claro. Desde o começo do seu ministério, ele não prometeu vida boa para ninguém. Ele não prometeu conforto para ninguém. Ele não prometeu segurança para ninguém. Ele não disse que ninguém morreria. Ele não disse que ninguém sofreria. Pelo contrário. Os dois primeiros que foram ele, Senhor, nós vamos seguir o Senhor por onde quer que o Senhor for. Vocês é que sabem. As aves do céu têm seus ninhos. As raposas têm seus buracos para dormir. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Querem ir assim mesmo? Esses ainda seguiram. Pelo menos um deles nós temos convicção. André, o irmão de Pedro. Outros, mesmo diante do convite, arranjaram desculpas. Não, senhor, não vai dar para mim não. Primeiro vou enterrar meu pai. Depois eu vou olhar uma fazenda que eu comprei. Eu vou testar uma junta de boi. Sou muito novo, sou muito velho. Moral da história. Quando as pessoas entendiam a explicação que ele vai dar nesse capítulo 6, as pessoas iam pulando fora. Seguindo mais adiante, veja o versículo de número 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Notem, amados, que o sinal que ele fez foi tão somente multiplicar comida. Amém? Nós vamos encontrar dois milagres inusitados aí no capítulo 6 de João. A multiplicação de pão e peixe e também o fato de Jesus caminhar sobre a água. Tá certo? O fato de Jesus ter uma missão bem específica a cumprir nunca colocou um limite em seus atos de misericórdia. Onde ele encontrava um cego, ele curava. Todos que iam a ele atendia. Onde ele encontrava qualquer doente, ele curava. E aqui, nesse momento, ele encontra uma multidão de gente sem ter o que comer. Certamente numa localidade de péssimo acesso, onde não haveriam comércios. O dia já está se acabando, a noite vem chegando e aquele povo não tem aonde ir buscar comida. Jesus comenta então com os discípulos, vocês já conhecem a história, o nosso objetivo hoje não é pregar acerca do milagre da multiplicação de pães. O certo é que Jesus multiplica os pães, esses pães são distribuídos para aquela multidão, o povo enche o bucho de pão e peixe e é uma festa que é uma maravilha. Você se lembra, não lembra? O sinal que Jesus fizera, comida, muita comida, mais que o necessário, inclusive, foi comida que sobrou, às custas de 5 pães e 2 peixes, uma multidão aí de 5.000 homens, pelo menos, não é isso, Washington? Me ajuda aí. 5.000 homens está no versículo 10. 5.000 homens conta homem adulto, sem contar crianças, mulheres e idosos. Então a gente calcula que tinha pelo menos de 10 a 15 mil pessoas para comer 2 pães e 2 peixes aí. E Jesus providenciou comida para todo mundo, porque sua misericórdia é assim mesmo. Amém, amados? Ele age exatamente dessa maneira. E ainda, as palavras desses homens aí no versículo 14. Este é o profeta que deveria vir. Por quê? Porque deu comida. Veja que o encanto deles com o que eles acabaram de ver é tremendo. Esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Porque rolou um rango. Pare para pensar comigo. E vejam, amados, que Jesus vai deixar claro para essa turma que o que ele realmente tem para dar vale muito mais do que pão, vale muito mais do que peixe.
E nós vamos descobrir isso hoje e domingo que vem também. Amém? O versículo 15. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Se os artistas de hoje contratam segurança, andam em carro blindado, moram em mansões impenetráveis, assim como os jogadores de futebol e os tais dos políticos também, Jesus tinha uma estratégia bem diferente. Apenas se retirava para fazer algo que a maioria das pessoas não dava muito valor em fazer: estar em relação de grande intimidade com o Pai do céu. Amém, queridos? Frequentemente Jesus se retirava, fugia do burburilho, fugia das multidões, fugia do oba-oba para estar em intimidade com o Pai, para buscar ao Pai em oração. Amém, amados? E larga aquela multidão que o está bajulando e ávida por nomeá-lo rei de Israel. Arrebatá-lo, que você está vendo no texto aí, é tomá-lo à força, conduzi-lo, ainda que de modo alheio à sua vontade, pegar na marra, levantar aquela multidão, colocar nos ombros, entrar em Jerusalém. Olha, está aqui o nosso rei. Esse era o desejo daquelas pessoas. Que homem bom, ele cura todo mundo, ressuscita morto, expulsa demônio, e agora está dando até comida de graça, rapaz. Que maravilha! Não é verdade? Quem não ia gostar? Eu mesmo ia. Um peixinho seco no pão devia ser a primeira versão do McFish. Não tinha McDonald's na época não, mas já era um bom sanduíche de pão, né? Ou sanduíche de peixe. Pão e peixe, né? Pois é, rolou. Para proclamarem rei. Rei, inclusive, vejam bem, queridos, presta atenção. Rei, que ele já era. Ele sempre foi. Rei dos reis e senhor dos senhores. Não vai ser, não seria e não vai ser em nenhuma época a aclamação dos homens que vai fazer de Jesus rei. Ele já reina. Ele reina nos corações daqueles que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém, amados? Jesus já era rei daquele povo porque ele é rei do mundo, ele é Senhor do universo. E aqueles homens não entenderam. A mentalidade deles ainda era meramente política. Um rei com a coroa na cabeça, sentado num trono lá em Jerusalém, e apenas isso. Não chega aos pés do reinado universal que realmente ele já tem, mas as pessoas queriam apenas um grande rei. Nós somos capazes de matar, não somos? Pelos motivos mais tolos. Até na defesa do nosso partido político e principalmente na acusação do partido do outro. Porque esse negócio de política enche o nosso coração, não é de hoje. É muito antigo, é de muito antes de Cristo. É velho, irmão matando irmão, filho matando o próprio pai para tomar o trono. Coisa de louco. E os homens querendo envolver Jesus numa patifaria dessa, transformar Jesus em um político. Arre. Ainda, retirou-se novamente sozinho para o monte. A popularidade e a bajulação que tanto agrada aos homens dessa terra jamais foram alvos do Senhor Jesus. Sua intimidade era com o Pai do céu. Amém, amados? Diante desse assombro dos homens, diante dessa, vamos dizer assim, essa cereja do bolo que alegra essas pessoas de modo extraordinário,
Depois de ver tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas, agora de repente a multiplicação de comida, Jesus vai apresentar para eles o que é verdadeira comida. A partir do versículo de número 16, vocês vão ver aí que os discípulos entram num barco, atravessam o lago para o outro lado e Jesus, orando, estava no monte, continua orando no monte e os discípulos vão embora. No meio da madrugada, os discípulos já estão quase atravessando o lago para o outro lado, lá vem Jesus caminhando a pé por cima d'água. Depois você leia aí, está facinho, amado, é bem pequenininho aí. Termina aí no versículo número 21. Apenas saibam que ele andou sobre a água, pronto. Caminhou sobre a água numa boa, chegou do outro lado. Vamos ver aí o que diz o versículo 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. O dia amanheceu, tá bom? Tá todo mundo de um lado do lago. Comeram, dormiram, com a barriguinha cheia dá para dormir, não dá? Deitaram por ali mesmo. O dia amanheceu, a barriguinha roncou, né? Jó, a gente bate um rango agora de tarde, amanhã cedo e amanhece é broca, né? Tem que... Cadê Jesus? Ih, rapaz, e os discípulos dele? Rapaz, estão aqui não. Deram uma olhada ali na água, sumiu um barquinho, só pode ter atravessado para o outro lado. Vamos atrás. Alugaram o barco, pegaram o barco na marra, roubaram o barco, só não atravessaram andando por cima d'água, que só Jesus que tinha as manhas. Vazaram para o outro lado atrás de Jesus. Entendam, meus amados, o sacrifício que se faz para ir atrás de alguma coisa que se quer. Não necessariamente para ir atrás daquilo que Jesus veio para dar, mas para ir atrás daquilo que eles queriam. Lembro-me bem o meu tio Agenor. Morreu muito novo, 47 para 48 anos. Cigarro e cachaça mataram meu tio. A bebida ele ainda largou até meio novo, porque sofreu um acidente, um atropelamento por um caminhão. Largou a bebida, mas não largou o cigarro. Morreu de um câncer na garganta. Uma morte horrível. E o pobrezinho de tia Agenor ainda, tadinho, recorreu a rezadores, benzedores, feiticeiros, por assim dizer. Coisas nas quais a nossa família nunca acreditou. Mas, tadinho, no desespero, viajou para uma cidade por nome Palmelo, no Goiás, atrás desse macumbeiro. Voltou de lá morrendo de raiva do tal do macumbeiro, que não resolveu nada, tanto é que ele realmente morreu. Mas quando ele contava para nós o sacrifício que ele fez para ir atrás desse camarada, minha mãe, minha avó, que já pregavam para ele, minha mãe morreu 21 dias depois dele, mas inesperadamente, né? Deu um AVC e morreu. Pregavam para ele, rapaz, confia em Deus. Ah, mas eu quero ser curado. Não. Talvez ele te cure. Talvez não. Fazer o quê? Ele é Senhor, ele é soberano. Agora ele veio para garantir uma vida eterna. Que esse macumbeiro lá onde você foi nem sabe que existe. E ainda que esse câncer seja curado, o grande mal da tua vida que precisa ser curado é o pecado. Que eu quero crer que os últimos dias de internação dele no Hospital de Base de Brasília tenham sido suficientes para que ele tenha tido um encontro com Jesus em virtude da quantidade de evangelistas e pregadores que tem naquele lugar. Sou otimista para crer que ele tenha ouvido e se convertido. O certo é que ele morreu. E o certo é que ele morreu lutando. Ele fez grandes sacrifícios. Mas seus sacrifícios não foram em prol do que Deus queria, mas em prol do que ele queria.
Nem tudo que dá certo é certo. Os bandidos planejam assaltar o banco ali e executam tudo direitinho, estoura o banco, larga os polícias amarrados e vai-se embora e leva o dinheiro. Deu certo? Deu. Tá certo? Não. A mulher se empenha até separar o marido da outra família que tem, toma o marido alheio e casa com ele. O que ela queria? Aquele homem. Teve, tem, é dela, deu certo. Deu, tá certo? Não. Nem tudo que dá certo é certo. Amém, amados? A vontade de Deus é soberana, continua sendo soberana, nunca vai deixar de ser soberana. E aqueles que são tocados por essa graça vão viver o resto dos seus dias em ação de graça, em gratidão constante e infinita por esse Deus amoroso que resolveu o único problema que nós jamais poderíamos resolver: o pecado, que nos condenava à morte. Partiram para o outro lado à procura de Jesus. Vamos embora atrás dele, vamos atrás dele. Como é que nós vamos fazer? Olha, tá cheio, daqui a pouco é meio-dia, hora de almoço, cadê o homem? Onde é que nós vamos comer hoje? E essa altura, rapaz, quantos milagres esse homem já fez do outro lado e nós não estamos vendo? Naquele tempo não tinha ninguém para filmar, para fotografar, né? Não rolava uma selfie. Tinha que ver. Tinha que testemunhar. Versículo 26. Eles encontraram Jesus. E Jesus então respondeu a eles quando eles acharam ele, né? Em verdade vos digo. Ô lapada, hein? Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque... Por quê? Vocês estão a fim de comer de graça, cambada. Vocês não estão nem preocupados com os sinais. Esses milagres que vocês estão vendo são uma porção de sinais pelos quais é possível identificar que eu sou o Salvador. Mas vocês estão se lixando para os sinais. Vocês vieram atrás de mim por causa de pão. Porque vocês comeram ontem e encheram o bucho. De maneira que sobrou, e vocês viram que sobrou. Vocês vieram atrás de mim para comer mais. Vocês estão querendo encher o bucho. Olha, queridos, eu não faço a menor ideia, a menos dos 2 ou 3 que eu conheço intimamente aqui, do que é que te traz à igreja. Cada um tem um motivo em especial, cada um tem um desejo, tem um ardor no coração. Um quer comer, só isso. Prova disso eram alguns mutirões que a gente fazia aqui antigamente, não era, Lidu? Que na hora de carregar tijolo era 2 ou 3, mas na hora que batia na panela, hein, era 20 e 30. Aí nós fomos ficando sabidos que a gente também era meio abestado, né? Aí nós fomos ficando espertos, né? Começando a botar cabra para correr, né? Pera aí, cabra sem vergonha. Isso é antigo, é um mal crônico. Uns só querem comer. Tem gente querendo casar, gente querendo entrar na faculdade, gente querendo emprego, gente querendo uma casa, gente querendo um carro. Tem gente querendo de tudo aqui. E eu confesso para vocês que esse não é um mal total em si, não de maneira nenhuma. Eu também tenho os meus anseios. E eu os apresento diante de Deus. Podem ter certeza disso. Existem algumas coisas que eu também desejo. E é comum que todos nós estejamos desejando alguma coisa. Caso contrário, nós já passamos da hora de ser enterrados, né? Já estamos mortos. O que você quer na vida? Não, eu não quero mais nada não. Então morre, meu irmão. Abre a cova, pula dentro e acaba logo. Não é possível. É claro que a gente almeja alguma coisa.
Problema, amados, do meu coração, é que aqui especificamente se vem por um motivo. Esse motivo ele é prioritário, ele é primordial, ele é único, ele é exclusivo. O motivo que nos traz até aqui é o próprio Senhor Jesus. E o que nós queremos do Senhor Jesus nada mais é que estar com Ele. Amém, amados? Esse Jesus maravilhoso nos tem sido apresentado para que com Ele estejamos pela eternidade. Amém, amados? Mas para se estar com Ele pela eternidade, se faz indispensável que se esteja com Ele hoje. Ou você está com Ele hoje, ou você não vai estar com Ele nunca. Jamais. Quanta gente era cego, passou a ver. Era aleijado, passou a andar. Estava endemoniado, se viu liberto. Estava com fome, comeu pão e peixe de graça. E ainda assim foi para o inferno, rapaz. Que coisa, hein? Rapaz, os camaradas tiveram o privilégio de estar com Jesus. Eles viram Jesus, eles estavam com Ele. Eles escutaram, até tocaram em Jesus. E não compreenderam o que realmente Ele veio fazer. Que coisa, hein? Para que se entenda que não é mesmo de nós, não é da nossa força, do nosso querer, do nosso coração, da nossa vontade, mas de usar Deus a sua misericórdia. Amém, queridos? Amém mesmo? Olha só. Jesus se apresenta como o pão da vida. Os versículos de 27 a 29. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou como seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Ora. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Em outras palavras, depois de tomar essa bronca de Jesus, os caras querem saber o que a gente faz. Que obra a gente tem que fazer? Mas como que obra? Nenhuma. Quem faz a obra é o próprio Senhor Jesus. Quem vai para a cruz é Ele, a morte dEle, o sacrifício dEle. Da nossa parte é crer. E aí vem um grande pulo do gato, meus amados irmãos. Crer também não está em nós. Se Ele não conceder que eu creia, eu jamais vou crer. Se Ele não conceder que você creia, você jamais vai crer. Nós seremos excelentes religiosos, mas péssimos homens e mulheres espirituais. Levar uma vida de religiosidade sem espiritualidade não vai nos servir de absolutamente nada. Não vai ter utilidade para a salvação nenhuma. Infelizmente. Trabalhai diz respeito a crer nele. Apenas creia nele. Mas crer de todo o coração. Não é crer como quem acredita. Acredito que esse mês ainda chove. Eu já acredito que faz um calor ainda maior. Deus me livre. Está sendo chamado para crer. Crer de todo o vosso coração. Empregar o mínimo de fé, pequenininha como um grãozinho de mostarda, totalmente no crer nele. Versículo 30. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Espera aí, meu amado. Como assim? Os caras estão andando atrás de Jesus exatamente por causa dos milagres. E de repente rolou um pão e peixe e os milagres aumentaram ainda mais. Eles saem desesperados, só faltaram atravessar o lago a nado
para chegar do outro lado para onde Jesus foi, para poder comer de graça de novo. E quando Jesus fala, dá essa bronca nele, vocês não vieram atrás de mim por causa de sinais. Vocês nem identificaram os sinais. Vocês estão achando os milagres bonitos. Quanta gente tem aqui? Não levanta a mão, não responda não, hein? Senão você vai morrer de vergonha. Quanta gente tem aqui que gosta de ligar a televisão para ficar vendo gente endemoniada lá no ar? Eu vim matar ele. Grande coisa. O que você fez, encosto? O que você fez com ele? O que você quer com ele, encosto? Aí o encosto responde, quero matar. E você vendo essa porcaria aí de madrugada, né? E aquela fila de testemunho, tudo arranjado, tudo mentira, que aquela cambada de vagabundo coloca no ar para te enganar. Eu tinha um câncer, eu estava morto, desenganado e agora eu estou curado. Eu era um mendigo e agora sou dono de 5 empresas, tenho um avião a jato, tudo mentira. O povo acredita que é uma beleza. Porque o povo acha bonito ficar vendo esses tais desses milagres. E não é de hoje não, é antigo. Jesus aqui sofrendo com isso. Olha, penca de gente sem vergonha, e você vai ver que era tudinho sem vergonha, 100%. 100% era safado. Você vai ver domingo que vem. Vou provar para você que não tinha um que se aproveitasse. 100% vagabundo. Atrás de Jesus por causa dos milagres. Aí, se você ainda conhecer alguém que fica ligando a televisão para ficar vendo aqueles milagres e alimentando suas lombrigas espirituais por meio da televisão, e ainda tem coragem de chegar aqui e falar mal da nossa igreja, porque diz que aqui não tem milagre. Até por isso eu já passei aqui, que eu não tenho fé. Pastor Walter não tem fé. Pastor Walter não crê em Deus. Na Igreja Batista Deus é Luz não tem milagre. Infeliz. Daquela qualidade lá ele não vai ver aqui nunca. E se aparecer algum, eu dou uma taca no milagreiro. Quando Deus realizar aqui, nós vamos conhecer que foi Deus que realizou. Mas quando for sem vergonhice para enganar o povo, aqui não rola mesmo não. Uma ruma de gente atrás de Jesus querendo ver milagre. Jesus está falando dos sinais. Que sinais são esses que o Senhor faz? Essa penca de vagabundo já viu morto ressuscitar, cego enxergar, surdo escutar, aleijado andar, viu multiplicação de pão e peixe. Estão sabendo que Jesus atravessou um lago a pé e eles estão imaginando, que sinais, hein? E agora, o que o Senhor vai fazer? Se da última vez ele multiplicou pão e peixe, vamos embora ver que agora eu acho que ele vai fazer chover ouro. Vai cair uma chuva de ouro, vamos ficar esperto aí. A ganância do povo leva o camarada a isso, porque se tem algo mais extraordinário para fazer, e se eles não são espirituais, e se o fato deles estarem indo atrás de Jesus é por mero interesse nas coisas desse mundo, então eles só podiam esperar coisa dessa natureza. Agora eu acho que ele vai distribuir uma fazenda para cada um aqui, só pode. Que sinais! Ora, que sinais! Não estão identificando por quê? Porque não foram chamados por ele. O Senhor não chamou aquela multidão. Aquela multidão está seguindo Jesus de intrometida. Você consegue entender isso, meu amado? Consegue entender isso, minha amada irmã? Amém? Aqueles que realmente ele chamou vão continuar com ele. Nós vamos ver isso domingo que vem. Preste bem atenção. Inclusive, eu quero até aproveitar e dizer para você, durante a semana, leia todo esse capítulo 6 do Evangelho de João, tá? De preferência, leia logo aí umas 3 ou 4 vezes, só um capítulozinho. Tudo bem, um capítulozão, ele é grandão, mas dá para ler. Para você chegar aqui domingo que vem afiadinho, como diz meu amigo Batata ali, pegando na chave. Versículo de número 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus começou a falar acerca de um verdadeiro pão, de uma verdadeira comida, ou seja, ele mesmo. Simbolizado por esse que nós vamos comer aqui daqui a pouquinho. Nós vamos comer pão e vamos tomar um suco, tá bom? Não vamos comer a carne de Jesus e nem beber o sangue de Jesus. Isso aqui é um memorial. Há uma simbologia nisso daqui. É algo espiritual, uma ordenança que ele fez. Mas esse pão vai continuar sendo pão
e essa bebida vai continuar sendo essa bebida. Amém? Versículo 36. Olha só. Porém, eu já vos disse que, embora tenhais visto, não credes. Olha, amados, quem vai atrás de Jesus apenas a fim de ganhar alguma coisa de Jesus, nunca vai conseguir crer no verdadeiro Jesus que ele é. Nunca vai entender o que realmente ele fez e não vai tomar posse do que realmente ele veio dar. Amém? Vamos entender isso? Jesus está dizendo na cara desses camaradas: eu tenho dito, eu tenho falado para vocês, mas vocês não creem. Olha o versículo 35. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Eles acabaram de explicar acerca do maná que caía lá no deserto, que eles inclusive pensaram que era Moisés que dava. Jesus está explicando, não era Moisés que dava. O Pai do céu enviava aquele maná. Aquele maná era um milagre, mas as pessoas comiam aquele maná num dia e no outro estavam com fome de novo. Aquele maná só alimentava a carne. Eu sou o verdadeiro pão que alimenta a alma, alimenta o espírito. Quem comer desse pão que sou eu mesmo, jamais voltará a ter fome. Quem beber da água da vida, jamais terá sede. Amém, amados? Estar em Cristo é algo pela eternidade a partir de já. Quem realmente come do Senhor Jesus, quem está nele, jamais será desligado dele. Versículo 37, um versículo que casa com o primeiro que nós lemos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém, amados? Amém? Quem é o que vai a Jesus? Aquele que o Pai lhe dá. Quem é que vai a Jesus? É quem quer ir. Se é quem quer ir, então danou-se, meu filho. Que Paulo está dizendo lá em Romanos que ninguém quer Deus, não. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a paz. Todos a uma se extraviaram, se tornaram nulos em seus pensamentos e em seus procedimentos. Nós não queremos Deus. A menos que o próprio Deus nos toque, nós vamos continuar sem querer Deus. E quando o quisermos, vamos querer pelos motivos mais reprováveis. Vamos querer comer de graça, vamos querer assistir espetáculo de graça, mas querer Jesus verdadeiramente, somente aqueles nos quais ele toca. E se você está aqui, você já foi tocado por ele. Falei isso na semana passada, você se lembra? Não era aqui que você gostaria de estar. Por que você está aqui? Porque o Espírito Santo te conduziu até aqui. Se ele tem te conduzido, é porque o Senhor já tem tocado na tua vida. Amém, querido? Tem tratamento para fazer? Tem. Tem o que melhorar? Tem. Tem o que consertar? Tem. Tem o que crescer? Muito. Mas o Senhor já tem trabalhado na tua vida. Amém, amados? Dá um pulo medonho aí, vamos para o versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Embora o Senhor tenha feito todos esses milagres, tenha dado de comer a esse povo, esses milagres não garantiram vida eterna para ninguém. Mesmo o homem, ou os homens, as pessoas que ele tenha ressuscitado, ressuscitou segundo a carne.
todas para a salvação, careceram de um novo nascimento. Ele, a carne dele é verdadeira comida, o sangue dele é verdadeira bebida, ele é o sacrifício perfeito, ele é o cordeiro perfeito, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Nós vamos encerrar lendo um trechinho do livro para que você fique com água na boca e imaginando como será a ministração da semana que vem. Os versículos de 60 até os 66 que dizem assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.